A Iris Bell Arquimorte não é uma representação qualquer da morte. Entende a morte como entropia. Uma representação da morte em que se entende a morte como entropia. O que é a entropia? Na física, a entropia é a tendência que todas as coisas num sistema fechado têm a se dissolverem e se equilibrarem, até que a energia vá chegando ao seu limite mínimo. É uma tendência de perda de energia que existe nos sistemas fechados. Em comunicação, a gente costuma usar também a noção de entropia como perda de informação. Quando a gente tem a entropia em movimento, a gente tem esse processo de equilíbrio, amortecimento, de dissolução, de perda de energia e de informação, de perda de vitalidade, portanto de morte crescente. A entropia é um processo incessante, presente em todas as coisas, vivas ou não. É um processo de dissolução, de desfazimento, pelo qual as coisas vão deixando de existir. O universo está em entropia, segundo a física. E essa noção, na área de comunicação, se aproxima ainda mais da noção de morte que nós temos aqui. A ideia é a de que a morte está sempre presente, desde o início, desde o momento em que nós nascemos. Ela é o pano de fundo geral da vida. Nós estamos morrendo o tempo inteiro. A cada mal que nós sofremos, nós temos um pouco mais da morte presente. E esses males vão crescendo, porque nós vamos envelhecendo, nós vamos sofrendo cada vez mais males, físicos inclusive, não é? Cada cabelo que cai, cada dente que cai, cada doença que temos, cada problema físico ou não, a fome que passamos, a miséria, tudo isso são prefigurações da morte completa. É a morte em andamento, são faces da morte que vão se apresentando para nós e são prefigurações da completude da morte, da dissolução completa, do dissolvimento completo. Por detrás dessa visão filosófica da morte, utilizando como base a entropia, nós temos a ideia de que o ser humano é o único ser vivo que tem essa tão intensa consciência de morte que nós temos, muito mais intensa do que a consciência de morte de qualquer outro ser vivo. E é por isso que nós, o tempo inteiro, estamos diante da presença de prefigurações da morte, porque nós vemos em todas as coisas prefigurações da morte. Nós temos a consciência de que elas, de algum modo, anunciam a completude daquilo que nelas está aparecendo num grau pequeno, que é a nossa dissolução, nosso desfazimento, nossa finitude, nossa morte. Essa mesma consciência de morte nos faz buscar a vida. A vida e tudo isso que nós procuramos fazer como uma espécie de distração, de fuga, de enganação da morte, digamos assim, como um grande truque pelo qual nós tentamos fugir da presença da morte, da presença da entropia. Então, com base nessa busca de algo que esteja para além da morte, nós criamos todas essas fugas que são a arte, a política, a religião, a ciência, a filosofia, tudo isso que são coisas como, por exemplo, essa que estou fazendo aqui nesses vídeos da série Sinapses do Projeto Quem. Tudo isso são fugas da morte. São o que Pascal, o filósofo, diria divertissement, diversões, no sentido etimológico da palavra, divergências, fugas em relação a um centro que é o vazio do qual nós fugimos. Para Pascal, esse vazio é o eu vazio. Para essa nossa visão aqui, esse vazio é a morte que está no fundo de nós. Alice Vida representa tudo isso, toda essa busca de algo além, toda essa fuga, que no entanto não é apenas uma fuga, porque o que existe nessa fuga é tudo o que existe, é tudo o que vale a pena para nós. Aí essa cocoseira toda precisa ser colhida, Chiquita. Cocoseira a colher.
e vai sair falando sobre a cocoseira a colher no vídeo. Aí, Chiquita, você acabou de contribuir para o vídeo com uma cocoseira a colher. Você acabou de contribuir com o vídeo com a sua produção pessoal de entropia. Os restos não aproveitáveis para a vida. Cocô. Prefiguração da morte. Entropia. Os restos não aproveitáveis para a vida, dos quais tentamos nos livrar, dispensando para fora do organismo. Não é, Bela Chiquita, cãozinha? Muito bem. Então. Será que eu mantenho isso no vídeo? Parada para recolher cocô do cachorrinho? Seria curioso, no mínimo interessante. Mas voltemos à nossa discussão sobre essas coisas tão abstratas, tão distantes da nossa vida cotidiana. Bom, isso é a entropia. A entropia permite que a gente viva a vida mais intensamente. Por quê? Porque nós vamos perceber que essas pequenas coisinhas da vida, como por exemplo se levantar para cuidar de um cachorrinho que fez cocô no chão e que a gente tem que cuidar porque é um cachorrinho velhinho e que a gente gosta muito e está muito sem controle do intestino, né? Essas pequenas coisas da vida são muito importantes. Fazem parte da nossa luta contra a arquimorte, a grande morte, a morte completa, que é o fim para o qual nos encaminhamos todos, o fim da entropia, né? É importante essa nossa luta contra a morte, né? Ao longo de toda a nossa vida, nessas pequenas coisas que nós fazemos. Cada pequena coisa da vida é importante. Cada pequena coisa, cada pequeno detalhe é importante, é valioso, é precioso, porque nós estamos em constante processo de luta com a presença incessante e corrosiva da morte. Não é isso aí, Chiquitinha? Chiquita é a cachorrinha. Não é isso? Professor Borbulhante e Lúcia Criatura. Quem são esses dois personagens? Bom, o professor Ribeiro de Borba, ou professor Borbulhante, é um cientista louco que criou a máquina do tempo fantasmagórico e a nau dos loucos. O que é a máquina do tempo fantasmagórico? É uma máquina para viajarmos no tempo, mas não viajarmos realmente para um passado que existiu. É para viajarmos para uma versão fantasma do passado, uma versão fantasma de uma certa realidade qualquer aí do passado. E também, possivelmente, do futuro. Nós viajamos para versões fantasmagóricas ou interpretações que estão sendo feitas por nós ali do passado, fantasmagóricas nesse sentido. Não são a realidade do passado, são apenas interpretações, então são apenas fantasmas do passado que estão, na verdade, aqui no presente, na nossa mente. E interpretações fantasmagóricas do futuro, futuros simulados possíveis. É para esses tempos fantasmagóricos que a nau dos loucos viaja graças à máquina do tempo fantasmagórico. A nau dos loucos é o veículo com o qual se faz essas viagens. Uma mistura maluca aí de navio com balão dirigível e submarino. A nau dos loucos é então um veículo muito especial e navega por esses tempos fantasmagóricos graças à máquina do tempo fantasmagórico.
Existe uma grande biblioteca de filosofia na Nau dos Loucos e os fantasmas dos filósofos estão nessa biblioteca. Também nessa biblioteca, muitas pistas dentro dos livros que levam ao tempo fantasmagórico de cada um deles, ao contexto social, histórico e biográfico de cada um deles, que é para onde nós fazemos as nossas viagens fantasmagóricas, certo? A época e o contexto histórico de cada um dos filósofos examinados. O professor Borbulhante, que é o criador disso tudo e que também pilota a Nau dos Loucos, atua como uma espécie de engenheiro da Nau dos Loucos e coloca tudo isso a serviço dos outros personagens, o professor Borbulhante, na verdade, não chega a ser um personagem. Ele finge que é um personagem como todos os outros. Mais precisamente, eu finjo que sou um personagem como todos os outros. E, para isso, uso uma máscara. A máscara de Professor Borbulhante. Os outros personagens olham para mim e veem em mim o Professor Borbulhante, o cientista louco. Mas na verdade eu estou brincando, estou me divertindo com a ideia de mergulhar ali dentro da história como se eu fosse um dos personagens, usando essa máscara. Todos pensam que eu sou o Professor Borbulhante, quando na verdade estão olhando diretamente para o criador deles próprios e de tudo isso, que sou eu, o João Borba, tá certo? Então temos essa brincadeira aí. É claro, o Professor Borbulhante é um personagem que eu estou fazendo também, mas ele não chega a ter autoconsciência. Sou eu brincando de fazer esse personagem, declarado explicitamente. No caso dos outros personagens, eu brinco também, é claro, né, de fazer esses personagens, mas é como se, ao brincar, eu criasse para esses personagens uma consciência própria. Eles têm uma consciência própria e não sabem que são personagens. A não ser o professor errante, mas ele não sabe quem o criou. Tá certo? É uma brincadeira bem maluca essa que eu estou fazendo com esses personagens, né? A relação entre criador e criatura é uma relação muito curiosa e bem explorada de diversas maneiras nas relações entre esses personagens. E também nas relações dos personagens comigo, enquanto criador, de uma maneira, claro, metalinguística, nesse caso. Né? A coisa toda falando sobre si mesmo um pouco, sobre a criação de tudo que está aqui nessa história. Né? É isso. E quem é Lúcia Criatura? Lúcia Criatura é o fantasma do futuro, não um fantasma de filósofos do passado ou do presente que estejam sendo examinados através das viagens na Nau dos Loucos, usando a máquina do tempo fantasmagórico. A Lúcia Criatura é uma representação na forma de um personagem daquilo que ainda não foi realizado no Projeto Ken, no conjunto do Projeto Ken, não só nas sinapses do Projeto Ken. Ela é uma representação de tudo que ainda está em projeto. Ela é uma representação da criatura deste criador que sou eu e que está em processo de ser costurada e montada como aquela criatura do Frankenstein. Vejam só, o Projeto Ken como um todo, que envolve a enciclopédia do Projeto Ken, os podcasts, meu blog e também a série Sinapses do Projeto Ken, que é essa série de vídeos. O Projeto Ken como um todo é uma grande obra que eu estou realizando. Essa grande obra é uma costura de muitas coisas, de muitos projetos que eu vou construindo aos poucos. A Lúcia Criatura é uma representação antropomórfica, digamos assim, uma representação que tem algo de forma humana, que simboliza tudo isso, né? Tudo isso que ainda não foi realizado no Projeto Ken. São decorrências, implicações daquilo que já foi realizado e que precisam ser reveladas, trazidas à tona, e são também coisas que estão projetadas deliberadamente, mas que eu ainda não realizei, coisas que estão rascunhadas também. Não é? Tudo isso faz parte da Lúcia Criatura, ela é uma representação viva, digamos assim, né? É um personagem antropomórfico que representa ou simboliza tudo isso. E como é que é esse personagem? Como é que vai ser esse personagem fisicamente? Como é que vai ser esse personagem psicologicamente? Não sei. Ainda não está claro para mim.
Só está claro a ideia de que ela tem um lado sombra e um lado luz em contraste. Né? Ela tem um lado inconsciente, que é a parte dela formada por tudo aquilo que eu inconscientemente deixei embutido nas minhas realizações no Projeto Ken e que ainda precisa ser descoberto e revelado de alguma maneira, implicações, decorrências, consequências, etc. Não é? Ela é uma mistura disso, desse lado inconsciente, desse lado sombra, com aquilo que é consciente, lúcido, trabalhado de maneira proposital e deliberada. Projetos que estão encaminhados, rascunhos, etc. Tá? Então, essa é a única coisa que eu posso dizer por enquanto a respeito de Lúcia Criatura, o Fantasma do Futuro, porque é um personagem que ele próprio ainda está em projeto. Foi o último que eu criei, não é? Ainda não sei como será. E saberei um dia como será? Será?